Nampula, norte de Moçambique. Começava a escurecer. A família de missionários, caminhando o seu carro para casa, deu uma pane na parte elétrica e o carro todo ficou no escuro. A 2 quadras da casa. Seguiram com cuidado, mas de repente na frente parou um carro e do carro desceu um policial, vestido de policial, descalço e com uma arma na mão, tipo de um fuzil, e apontou para os missionários. Os missionários pararam o carro e aquele soldado então mandou: desce. O carro à frente era conduzido pelo maioral dos policiais de todo Moçambique, conhecido como China, o terror dos bandidos. E o missionário foi até aquele policial e se apresentou e disse: olha, eu estou com a minha família, moramos a 2 quadras e estamos sem farol, sem luz do carro. O guarda, o China, mandou prender o carro. E o missionário falou assim: será que eu posso levar a minha família até casa? Ele falou: não. A família desceu e continuou a pé. O guardinha sentou do lado do missionário e foi até a delegacia e o carro foi preso. Naquela noite o missionário teve um sonho com Jesus. Nesta passagem aqui, que fala claramente que diante das acusações, Jesus ele permaneceu em silêncio. O missionário sonhou essa passagem, viu Jesus diante do sinédrio em silêncio. Na manhã seguinte, o missionário, 7 horas da manhã, tinha que estar lá na delegacia. Ele pegou um livro e levou. Sentou lá e as pessoas passavam e olhavam para o missionário. E o missionário, sem saber o que estava acontecendo, chegou o chefe da guarda de trânsito daquela cidade. É um nome bíblico, esqueci o nome dele, é o nome de um livro da Bíblia, Levítico. Ele passou, era amigo do missionário, mas ele passou e virou e nem cumprimentou. E o missionário começou a perceber que havia algo a mais em tudo aquilo. Passou um tempo e chegou o presidente do Banco de Moçambique, era um pastor, amigo do missionário, e o presidente falou assim: pode deixar comigo, eu resolvo isso daí. E entrou lá dentro, voltou, falou: missionário, a coisa não está muito boa para o teu lado, eu não consegui nada. E o missionário começou a perceber que ele estava em grande aflição. O tempo foi passando, meio-dia, fecharam as portas, hora de almoço. E o missionário sentado ali quietinho. Passou mais um tempinho, chamaram o missionário para o segundo andar. O missionário entrou, havia uma secretária, e o missionário perguntou: escuta, está acontecendo algum problema? E a secretária falou assim: você é o dono do Land Rover vermelho? O missionário falou: sou. Eu não posso falar nada. Entra o seu Levítico e vai naquela sala do Shima. Daqui a pouco chamaram o missionário. O missionário entrou, pediu licença, sentou
E aí o China começou a falar. Ele estava transtornado. Parecia possesso. E o missionário, como todos nós, né? A gente gosta de se defender, mas naquele momento Deus fez o missionário lembrar do sonho que ele havia tido. E o missionário entendeu então que era para ficar calado. E o China falava, argumentava: você vai embora daqui, nós vamos mandar você embora e tal. E tinha uma lei lá, 24 por 24. Tinha 24 horas para sair do país, levando 20 por 20. Levando 20 quilos somente de pertences. E aquela fúria toda. E o missionário em silêncio. Até que chegou um ponto que o China não tinha mais o que falar. Aí mandou o missionário pagar a multa, porque o carro passou a noite ali na delegacia, na polícia. A multa de 20 mil meticais, menos de R$2. A informar que eu já tinha pago, que o missionário já tinha pago. E ele então falou assim que ia colocar guardas para estar de olho. Qualquer prisão na bola, ele ia mandar embora, ia mandar prender, etc, etc. Aí ele ficou em pé para despedir, e o missionário estendeu a mão. A hora que ele, meio desenchavido, deu a mão, o missionário segurou e falou assim para ele: você não me conhece, eu estou aqui em nome de Deus, em nome de Jesus, para falar coisas boas, não para fazer a coisa errada. E o missionário disse: eu quero te convidar para ir lá na minha casa, ter uma refeição comigo, para o senhor conhecer a minha família e saber quem realmente eu sou. Aquele homem ficou desarticulado. Um dia eu vou e tal. Jesus permaneceu em silêncio. Quantas coisas nós passamos na vida porque nós não fechamos o bico, nós não ficamos quietos, nós nos achamos no direito de falar, de responder. Então nós vamos ver aqui esse julgamento de Jesus. A gente precisa ter em mente que eles já haviam determinado que iriam matar Jesus. Antes do julgamento, eles já tinham a sentença. Eles tinham ódio de Jesus. E Jesus disse que da mesma maneira que odiaram a Ele, também vão nos odiar. Eu fico constrangido quando vejo alguém que se diz cristão, crente, recebendo tapinhas de autoridade, sentando e comendo e banqueteando. Nós somos odiados por esse mundo. Se vivemos o verdadeiro evangelho, aonde a gente estiver, pessoas vão nos odiar. E Jesus disse que esse ódio começa onde? Dentro da própria casa, dos nossos familiares, aqueles que ainda não nasceram de novo. Não é você o problema, é quem você segue, quem você acredita. O ódio é contra isso. Vamos olhar aqui esse julgamento falso, maligno, mas por trás de tudo isso, nós vemos o nosso Deus reinando, porque Cristo Jesus tinha que passar pela cruz, não pelos erros dele, porque ele nunca errou, nunca falhou, não pelos pecados dele, porque ele nunca pecou.
é por nossa causa. Diz ali que estavam os principais reunidos. As duas categorias de religiosos daquela época, saduceus, fariseus. Os escribas eram aqueles que copiavam a lei e se tornavam conhecedores, não é? Ali do Antigo Testamento. Os sacerdotes e o sinédrio. O que é o sinédrio? O sinédrio era o grande concílio, o grupo de responsáveis para tomadas das decisões, formado de 71 membros, e eram anciãos, ou seja, eram homens velhos, respeitados pela comunidade. Mas só do fato de ter feito esse julgamento, eles já quebraram leis. Uma delas dizia que o prisioneiro não podia ser julgado à noite, e pegaram Jesus, e esse julgamento, o primeiro julgamento foi à noite. Era contra a própria lei deles. Também quebraram a lei de que o prisioneiro não podia ser julgado na sexta-feira. Por quê? Na sexta-feira, a partir da noite, começavam a guardar o sábado, o dia de reunião, de festa, o dia de pregação, o dia de oração. Então não podia haver esse julgamento. Também as sessões do sinédrio eram proibidas em tempo de festa. E nós sabemos que aqui está para acontecer o quê? A Páscoa. Eles não poderiam ter essa sessão, essa reunião. Também, outra coisa que eles quebraram, o anúncio da pena de morte só podia ser feito, decretado, declarado, um dia depois do processo. Eles fizeram um processo, fizeram tudo na mesma noite. O ódio é tão grande para com Jesus. Vamos dar uma analisada nesse julgamento. Em primeiro lugar, nós vamos ver as testemunhas. As testemunhas. Verso 56. Pois muitos testemunhavam de que maneira? Falsamente contra Jesus. Que coisa horrível! Eles se achavam no direito de mentir para que Cristo Jesus fosse condenado à morte. Aqui nós vemos um embate entre o príncipe desse mundo, o pai da mentira, o diabo, e Jesus. Ele é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. A luta aqui está sendo entre a mentira e a verdade. Eles testemunhavam falsamente, mas os depoimentos não eram coerentes, não batia. Falavam, daqui a pouco estavam desdizendo e... Você já foi num julgamento? Já assistiu um julgamento? Eu já fui testemunha, já estive ali como responsável para defender, não é? E eu fiquei assim assustado. Uma juíza que veio lá de Belo Horizonte. Esse pessoal é muito vivo, é muito inteligente. Eles pegam tudo. Eles pegam a contradição assim que para você passar desapercebido. Estava num depoimento, né? Representando a igreja.
no caso do funcionário contra nós, e uma das testemunhas, por outro lado, não, porque eu trabalho com construção e tal. E daqui a pouco continua a conversa, né? E o funcionário, o diácono, né? Os irmãos conhecem a história. Ele havia pedido a casa. Daqui a pouco a juíza falou assim para esse que estava testemunhando: qual é o tamanho da casa? Ele falou: não sei. Ela falou assim: escuta, você acabou de dizer que você mexe com essas coisas, que você é consultor, que você sabe. Como é que você não sabe o tamanho da casa? Começa a pegar. Eu falei: opa, são espertos, pessoal. Então as testemunhas aqui não eram coerentes. Verso 57: e levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo. Quando a gente lê o que eles estavam falando aqui, parece ser a verdade, mas eles estão deturpando a verdade. Quando Cristo Jesus falou do templo que ia ser destruído e ele iria construir, ele estava falando dele, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas as pessoas não entendem as coisas espirituais, estavam bloqueadas mentalmente, pensando somente naquele templo construído por mãos humanas. E eles começaram a declarar aquilo que Jesus declarava de forma deturpada. Mas a gente vê ali no verso 59, nem assim, nem tentando citar alguma coisa que Jesus falou, nem assim o testemunho deles era coerente. Lindo isso, né? Nós lemos esses dias atrás Jesus falando assim para nós: quando nós fomos colocados nessas situações, não precisamos nos preocupar com o que falar, porque o Espírito Santo fala através da gente. Será que entendemos isso, irmãos? O último audiência que eu participei, eu orei e eu me preparei para falar. E a gente fica nervoso, impressionante, mesmo não tendo nada de ver, a gente fica nervoso. Aí agora é videoconferência, né? Você não precisa de mais nada. E eu me preparei para falar, me defender a igreja, tal. A única coisa que eu falei: Francisco Carlos Almeida, quando perguntou meu nome. Não era para falar. Pensa um pouco. Você já falou alguma coisa e depois falou: o que eu fui falar isso? Complicou. Nós homens que aqui estão, homens casados, já falou uma coisa para a esposa e depois falou assim: por que eu falo? O Antônio Carlos nem mexe a cabeça. Já falou, João? Pergunta para minha esposa. Aí eu fico atrás dela: Mira, você me perdoa? Perdoa mesmo, perdoa. Mira, você perdoa. Porque nós homens, de vez em quando, a gente é meio, né? Meio grosso, meio duro. Mas em outras situações, já aconteceu? Mulher? Não, mulher nem vou perguntar, porque mulher não gosta de falar. Mas me fala um pouco. As mulheres gostam, elas precisam, é da natureza, né? Falar. Agora, cuidado. Muitas vezes a gente fala coisa que a gente não precisava ser dito. Guarda no coração. Lembra de Maria, mãe de Jesus? Quando o anjo vem e anuncia para ela, ela não saiu lá na cidadezinha dela. Pessoal, tem uma bênção para contar. Ela não ficou esperando o culto para ir lá na frente. Quero dar o testemunho. Aqui, ó, Deus vai colocar o filho dele. O que diz a palavra? Ela guardou no coração dela. Então essas testemunhas aqui pisaram na bola.
mas eles têm que matar Jesus. O segundo ponto, nós vamos ver o testemunho desses que queriam condenar Jesus. Olha lá. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio, toda aquela cúpula, né, procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Qual que é a conclusão? Não achavam. Eles não achavam nada. As pessoas ficam vasculhando a Bíblia, vasculhando a pessoa de Jesus, procurando encontrar alguma coisa para falar, tá vendo, aqui está errado, mas eles não encontram nada. Porque aqui na Bíblia, a verdade é anunciada. Jesus, ele é a verdade. Numa conferência, semana de escritores de livros, lá na Europa, novamente, foi anunciado que o livro mais vendido no mundo, sabe qual é o livro mais vendido no mundo? A Bíblia. Não posso não. A Bíblia continua lá no primeiro lugar. E aí 2 escritores, um de cada localidade lá, conversando, eles falaram, vamos escrever um livro falando contra a Bíblia. Eles estavam furiosos. Passou um ano, cada um ficou lá na sua cidade, passou um ano, não se encontraram. Aí um perguntou para o outro, e aí? Ele falou, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ler a Bíblia para ver os erros, e eu tive encontro com Deus e eu me converti. Eu sou cristão. O outro falou comigo, aconteceu a mesma coisa. As pessoas estão falando por aí, eu não acredito, não é verdade, a Bíblia foi escrita por homens, etc, etc, mas não param para ler. Aconteceu lá em Goiânia, um jovem fazendo engenharia, eu não lembro que tipo de engenharia lá, e o jovem crente, não como muitos crentes que a gente fala hoje em dia. Ele levava a Bíblia para a universidade, lia lá na sala de aula, nos intervalos. Ele chegava, a primeira coisa, baixava a cabeça e orava. E o pessoal ficava de olho assim. Um dia o professor foi falar sobre física. O professor foi falar sobre a criação, né? Bum! A grande explosão. Como é que pode ter alguém para acreditar nisso, né? Mas tudo bem. Aí esse jovem levantou a mão e falou, professor, eu posso falar a minha posição, o que eu creio? O professor falou, pode, vem cá. Ele foi e contou a história da criação, segundo Gênesis. Havia uma mocinha, quietinha, nunca se manifestava, nunca falava nada, mas aquele dia ela levantou, furiosa, eu pago a faculdade, não para ouvir coisa de religião, é o ódio no coração que eles têm por Jesus. E aquele jovem crente disse para a colega, vamos fazer o seguinte, você vai para a sua casa, você entra no seu quarto e você conversa com Deus. Se Deus não falar nada com você, amanhã, aqui na sala de aula, eu pico a minha Bíblia. E ele disse, aguenta mais, Senhor. Terminou a aula, cada um foi para sua casa. A expectativa no dia seguinte. Os alunos chegaram e ficaram ali. E aquela moça não veio na primeira parte. Aí teve o recreio, né? Não é recreio, é faculdade. O intervalo. A moça apareceu. E toda a classe foi. Ela começou a falar e começou a chorar.
E ela contou que ela entrou para o quarto e falou: eu vou fazer o que ele falou, para vê-lo amanhã picar a Bíblia na sala de aula. Só que ela começou a falar com Deus, e Deus começou a falar com ela. E ela se converteu. Não achavam nada para condenar Jesus. Nada. Querido irmão, se alguém está se levantando contra você, não precisa se defender, não. Deixa na mão dele. Amém. Alguém traz a acusação e fala assim: vou entregar para o meu advogado. Sabia que nós temos um advogado que está lá no céu, Jesus? Amém. Ele é nosso advogado. E ele mandou um advogado para nós aqui na terra, sabia? O Paracleto, o Espírito Santo. Alguém quer trocar de advogado? Aí nós vemos então, em terceiro lugar, o juramento. Aqui não fala essa palavra, mas no Evangelho Sinótico de Mateus 26, 63, ali diz assim: Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu te conjuro. Ele falou para Jesus assim: você tem que falar. Sabe, quando a gente não era convertido, cada frase eu colocava: juro por Deus do céu. Qualquer coisinha que a gente ia falar, juro por Deus do céu. Não é? Qualquer defeito, juro por Deus do céu. Então é esse tipo de juramento que o líder ali manda Jesus fazer. Ele quer arrancar de Jesus um juramento de que Jesus está falando a verdade. E Jesus fez o que? Verso 60. Levantando-se em Marcos, levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes? E aí então na outra versão fala que ele exige de Jesus que Jesus jure. Vocês já viram filme, né? E a gente sabe, aquele tribunal, ninguém acredita em Deus. Então lá, mas chega na hora do juramento, o que eles fazem? Pega a Bíblia, manda pôr a mão em cima. Eu nunca precisei fazer isso, mas se eu precisar fazer, eu não vou fazer. Vou preso, mas não vou fazer. Sabe por quê? Porque Jesus falou para a gente não jurar. Então, se eu acredito na Bíblia, eu gostaria de ver essa situação. Que o juiz, põe a mão e tem que jurar. Excelência, se eu colocar a mão sobre esse livro, eu creio nesse livro, esse livro fala para eu não jurar. Como é que eu vou colocar a mão sobre ele e jurar? Se for para qualquer outra coisa, eu ponho a mão. Mas para jurar, não. E Jesus, então, verso 61, ele, porém, Jesus guardou silêncio e nada respondeu. Ah, como nós precisamos aprender com Jesus. A gente é cheio de direito, não é? Eu tenho os meus direitos. Hoje até as criancinhas, se você for mexer com elas, elas olham para ti: eu vou denunciar para o Conselho Tutelar. E a gente canta: meu direito é de não ter direito algum. A gente canta, mas aí, que mexa com a gente começa a espernear. Jesus guardou silêncio, tornou a interrogar o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Agora eu acho que ele está perdendo a paciência com Jesus, porque quando nós respondemos com o silêncio, as pessoas não gostam, elas ficam irritadas, não é? No casamento ali, quer acabar com uma discussão? Fique quieto. Fique em silêncio. E aí então ele faz a grande pergunta. Queridos, quando nós falamos Cristo, não é?
Parece que não tem associação, mas esta palavra Cristo no original grego. Qual é a palavra para Cristo no hebraico? Messias. Eles ficavam doidos, loucos. Até hoje eles não aceitam Jesus sendo o Cristo, sendo o Messias, que traduzindo para o português significa ungido. Você é seguidor de Jesus? Amém. Sabe o que nós como crentes estamos precisando? Unção. A gente vê muitas pessoas hoje levantando as mãos, atendendo o apelo, mas verdadeiro arrependimento são poucos. As pessoas não mudam de vida, não mudam de mente, continuam fazendo as mesmas coisas que se faz no mundo. Tu és o Cristo. A igreja do Senhor Jesus precisa de unção. Sem unção, tudo aquilo que nós fazemos na força da carne, da velha natureza. Por isso que a gente se frustra. Se eu for pregar sem unção, eu me frustro. Se eu for evangelizar sem unção, eu me frustro. Se eu for orar por cura sem unção, a cura não acontece. Se eu for expulsar um demônio sem unção do Espírito Santo, o demônio não vai embora. Hoje nós olhamos as igrejas cheio de metodologias, cheio de livros para se estudar, mas com pouca ou quase nenhuma unção. Na unção é estabelecido o poder de Cristo em nossas vidas. Na unção é estabelecida a autoridade de Cristo em nossas vidas. Amém. Nós não precisamos fazer cursos. Nós precisamos orar, jejuar, nos quebrantar aos pés de Jesus. Jesus disse para aqueles seguidores: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, até que do alto venha a promessa de Deus. Qual é a promessa? A vinda do Espírito Santo. Hoje a igreja vive procurando novidades. Tem hora que é uma coisa, hora é outra coisa, né? Agora a novidade é o worship, é o gospel. Apaga as luzes, estroboscópio, o grupo gospel, né? O pessoal ali todo tatuado, uns cabeludos, não sou nada contra cabeludo. Agora um lá nos Estados Unidos pôs um gorrinho de lã. Daqui a pouco a gente vê os grupos gospel do Brasil, gorrinho de lã. Agora a cor da pintura tem que ser essa. Pinta tudo de preto. Isso não é avivamento. Avivamento é quando o Espírito Santo vem e a gente olha para Ele, e a gente olha para Deus, e a gente olha para a gente e a gente chega à conclusão: não presta, não vale nada. E aí a gente cai de joelhos no chão e a gente começa a chorar, confessando os pecados, abrindo o coração. Por duas vezes, uma vez em Salmo, outra vez em Isaías, nos é revelado que Deus habita com o quebrantado e contrito de coração. Nós vemos os pastores hoje em dia orgulhosos. Precisamos ser quebrantados novamente, amados. Precisamos carregar a cruz todos os dias, negar a nós mesmos e seguir a Jesus. És tu o Cristo? Aí nós vemos a resposta de Jesus, verso 62. Pela primeira vez, Jesus vai confirmar quem Ele é. Já haviam falado dele, ser o Messias, o Cristo. Agora, pela primeira vez, ele vai falar: eu sou
É Jesus, irmão. O motivo de estarmos aqui nessa manhã é Jesus. O nosso louvor, a nossa adoração é para Jesus. A nossa vida é para Jesus. Jesus é o centro. É tudo para Ele. Ontem, falando com os pastores, eu disse uma coisa que eu não tinha pensado, mas a igreja hoje se tornou maior do que Jesus. A gente gasta mais a nossa energia, o nosso tempo, os nossos bens para a igreja, muitas vezes só para a denominação. Nós não damos mais espaço para Jesus, nós não damos mais espaço para o Espírito Santo agir. Jesus disse: eu sou. Você lembra lá do início da sua caminhada com Jesus? Você lembra quando você teve o primeiro encontro com Ele? Você lembra o que aconteceu no seu interior? Um misto de uma tristeza profunda por causa do pecado, mas por outro lado uma alegria tremenda porque eu encontrei o Salvador. A pérola de grande valor, o tesouro de grande valor, nada vale mais do que Jesus. Eu amo minha esposa, eu amo minha família, mas entre a minha esposa e a minha família, eu fico, entre minha família e Jesus, eu fico com Jesus. E o que eu tenho maior alegria no coração em saber é que, se um dia, Miriam precisar escolher entre eu e Jesus, ela já escolheu Jesus. Mas a gente vê por aí, família, meu bem maior, não é. É passageiro. Aqui no planeta Terra, Miriam, ela é minha esposa. Na eternidade, ela é minha irmã. Daniel, meu filho, paternidade aqui acaba. Por isso eu tenho que respeitá-la como minha irmã. Amar como Cristo amou a igreja. Como é que está Jesus aí na sua vida? Ele está no topo, prioridade máxima. Jesus, eu abro mão por tudo. Por Jesus, tudo. Tudo é tudo, Tudo. Minha vida, minha saúde, minha família, bens, etc, tudo. Jesus, você já fez isso na sua vida? Mas não é só fazer um dia, são todos os dias. Jesus. E ele continua dizendo: e vereis o Filho do Homem. Eu amo Jesus, ele é sábio, Ele é a própria sabedoria. Ele sabe como tratar, ele sabe como lidar com o diabo. E é interessante que o diabo não ligava muito, e o diabo até falava: você é filho de Deus. Mas quando falava de Jesus como filho do homem, por que será? Porque para tirar a autoridade que nós demos para o diabo, tinha que ser alguém humano, como nós. Por isso que houve necessidade de Jesus vir e entrar pela via única que Deus deixou para entrar aqui no planeta Terra, que é o nascimento através da barriga de uma mulher. Só que não podia haver a contaminação do homem, porque o homem é pecador. Então o Espírito Santo faz o milagre e a Virgem dá à luz um filho, sem mancha, sem pecado nenhum, limpinho. Filho de Deus, 100%, filho do homem, 100%. E como filho do homem, ele vai tomar a chave da autoridade das mãos do diabo. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele vence. O Filho do Homem é assentado à direita do Todo-Poderoso. Ele está lá em cima, sentado à direita de Deus Pai. O Espírito Santo dele, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus habita em nós. Ele governa as nossas vidas. Não é o que eu quero, é Senhor, o que o Senhor quer. El Shaddai,
todo-poderoso. Você tem experimentado, desfrutado desse Deus todo-poderoso? Todo-poderoso é todo-poderoso, não é um pouquinho poderoso, não é 99% poderoso, Ele é todo-poderoso. Ele pode tudo. Qualquer que seja o motivo, a razão da tua preocupação, da tua ansiedade, creia que todo-poderoso para Ele é muito simples, não é? É muito simples. Ele dá a palavra de ordem, acontece, não é? A gente tem vivido, né, como igreja, uma experiência dolorosa dessa questão do hospital evangélico, né? Mas não é contra nós. E ai daquele, não sabe com quem está mexendo. Quantos aqui tiveram irmão mais velho? Irmão mais velho. O irmão mais velho é interessante, né? Porque ele, quando a gente é pequeno, o irmão mais velho não quer que a gente acompanhe eles, né? Aí, mãe, vai ficar em casa, você é muito pequeno. Mas na hora que a gente precisa, está mexendo com o meu irmão aí? Eu lembro, o meu irmão mais velho já é falecido, ele era desse tamanho assim. Mas quando a gente era criança, ele era mais velho ali em casa. Então qualquer encrenca com os amiguinhos, eu vou falar para o meu irmão. Fale assim: Jesus é meu irmão mais velho. Pode clamar por ele. Ele está lá. E vindo com as nuvens do céu. Jesus aproveita aqui e já fala da segunda vinda dele. Vindo. Sabia que Jesus está vindo? Se sabemos, vamos viver de maneira coerente a isso. Ficar pegado às coisas daqui a pouco, né? Essa questão do hospital evangélico, esses dias eu estava meio... Aí veio a palavra de Deus no meu coração. Jesus pode vir e nem você nem ser julgado nada aí. Você está aí sofrendo à toa. Ele fica preocupado. Eu gosto de contar a história dele, eu e meu filho Daniel. Ele tem um acompanhamento, ele é autista, né? E aí a médica falou assim, numa consulta: Daniel, você vai ter que procurar uma psicóloga, ligar, marcar uma consulta. Pai, olhou para mim, lembra, Daniel? Ficou bravo com o papai? Você não fala nada, deixa ele fazer. Depois de 2 meses nós tínhamos a consulta. Uma semana antes o Daniel falou assim: eu não procurei psicóloga, eu não sabe nada disso, né? Tal. E a médica vai ficar brava. Aí começou o sofrimento. Aí chegamos lá, né, Daniel? O que a médica falou? Ela nem tocou no assunto, acho que nem lembrava de nada. Sofrimento à toa. Baita. E como a gente é perito em fazer isso aí, né? Sofrer por antecedência. Guerra, rumores de guerra, tudo está aí. Só falta uma coisa. Mateus 24, Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Falta uma coisa acontecer: o evangelho do reino ser pregado. Quem está falhando? É o governo? São os políticos? É a igreja. Nós perdemos amor pelas almas perdidas. Nós precisamos pedir para Deus: acende novamente. Ver as pessoas como condenadas ao fogo do inferno e ir em nome de Jesus e anunciar que em Jesus há salvação. Vocês viram o pânico que deu lá no... um programinha, milhares de voos cancelados, tudo para.
fim está próximo. Qual que foi a condenação dele? Ouvindo o que Jesus disse, verso 63, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Condenaram Jesus por aquilo que Jesus disse, e aquilo que Jesus disse é verdade. A reação desse povo, verso 65. Eu lembro que quando eu me converti, a gente tem aquele processo de crescimento, mas eu tinha a alegria de falar que eu gostaria de estar lá, nesse dia, com uma metralhadora na mão e matar todo mundo que estava querendo crucificar Jesus. Carne pura, né? Jesus falou: dá a outra face. Mas eu fui aprendendo, e eu sei que havia necessidade dele ir para a cruz. E olha o que eles fizeram, verso 65. Puseram-se alguns a cuspir nele. A maior afronta à honra de uma pessoa é cuspir, levar uma cusparada na face. E começar a cuspir, ou seja, estavam dizendo: você não tem crédito nenhum, nós não acreditamos, nós não confiamos. O mesmo Jesus que dias antes estava curando, estava libertando, estava multiplicando pães e peixes, estava sendo aclamado na entrada de Jerusalém: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem de seu nome. Agora recebendo cusparada. Jesus sabe que é para mim aquela culpa. Quando era criança e adolescente, na escola, no ginasial, os coleguinhas gostavam de promover briga depois da aula. Não sei se o seu tempo, onde você viveu, era assim, mas quase todo dia saía aquela trempa da sala de aula para ver a briga. Aí chegava os dois que haviam discutido, um de frente para o outro, e um chegava, punha a mão no meio assim e falava assim: se você é homem, cuspa aqui. E na hora que iam cuspir, aquela pessoa baixava a mão para um cuspir no rosto do outro, e ali já ferrava a briga. Fizeram isso com Jesus, cuspiram em Jesus, cobriam-lhe o rosto, a dar-lhe murros. Ele foi espancado. Outra versão fala de bateram nele com varas. É Jesus, o Deus Criador de todas as coisas, aquele que estava lá no princípio, sendo cuspido, sendo socado, e ainda diziam: profetiza, profetiza, escarnecendo de Jesus. Esse é o nosso Jesus. E os guardas o tomaram a bofetadas. Deram uma sequência de bofetadas ali na face de Jesus. Será que Jesus foi pego de surpresa? Volte um pouquinho ali para concluirmos. Marcos 8, 31. Marcos 8, 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus já havia profetizado o que iria acontecer. Olha agora no capítulo 10 de Marcos, verso 33
e verso 34. É Jesus falando: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Jesus já sabia o que iam fazer com ele. E mesmo assim, ele disse para o Pai lá no Getsemane: seja feita a tua vontade. Você crê nesse Jesus? Amém. Você quer viver para esse Jesus? Hoje, nos nossos dias, está sendo pregado um outro evangelho. Nós somos em Cristo Jesus convidados para participar dos sofrimentos dele. Mas hoje é pregado um evangelho triunfalista. Você pode, você consegue, você é o bom, você vai ter, etc, 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 etc. O caminho continua sendo o caminho do Calvário. Armaram tanto para Jesus, e ele já sabia de tudo. Talvez se fosse eu ou você, a gente ia ficar esperando. Não é justo, não está certo, aqui no Brasil não tem lei, a injustiça predomina, pá. Esquecemos que ele reina, esquecemos que é ele quem põe, é ele quem tira. Você quer ser seguidor de Jesus? Quero convidar você a baixar a cabeça e fechar os olhos.